Ser magra é bom demais. Hoje eu tava falando com uma paciente, a gente ficou rindo aqui falando verdades que quem sabe, mas não fica falando por aí. Mas que agora, como tem mais gente nessa, tal, emagrecendo, falando, welcome, vem mesmo, vem cá. Aí as pessoas, quando a gente fala disso, elas entendem, entende? É porque você sempre foi magra, então pra você... Mas assim, ser magra é bom demais. Eu vou te falar, ao longo dos meus 18 anos de experiência clínica, eu nunca ouvi alguém falando aqui comigo que tava feliz, obeso, acima do peso, com gordura localizada. Nunca. O Vitor também não. E olha que no consultório a gente tá, né? Assim, a gente tá na intimidade, com a nossa ética. E sempre foi assim. O que acontece é que essa dor do excesso de peso, ela pesa. E ela é silenciosa. E ela mexe muito com a autoestima das pessoas. Então, agora que elas passaram, mais do que nunca, né? Isso sempre foi assim, mas agora tem mais gente conseguindo emagrecer. E aí elas começam a se sentir melhor, a se ver melhor, sabe? Aí por isso eu falo, emagrecer é bom demais. Hoje eu tava rindo aqui com uma paciente. Porque emagrecer com saúde, né? Você tem que fazer esse parênteses. Emagrecer com saúde. Igual aquele vídeo que a gente fala, emagrecer de forma saudável. Bom demais. Welcome, welcome. Só terminar aqui, tá, querida? A gente grava. Fala, pessoal! Estamos aqui nesse momento lindo para mais um papo astuto com clareza, sem enrolação. E hoje nós vamos falar profundamente sobre as canetas emagrecedoras, que são os medicamentos análogos do GLP-1. E hoje você vai entender o que são, de onde vieram, como atuam, o que sabemos, o que não sabemos, qual o impacto social, comportamental, estético, econômico que eles estão gerando all over the world, no mundo todo. Fica aqui até o final pra você entender tudo e não ficar dando uma nota por aí na hora de falar do remédio, falar trem nada a ver. As terapias com GLP-1, que são as canetas, estão a caminho de se tornarem uma das classes de medicamentos que mais crescem na história da indústria farmacêutica. Sabe qual que é a projeção? 100 bilhões de dólares até 2030. Isso porque a obesidade, antes vista como falta de força de vontade, hoje é reconhecida como uma doença crônica complexa. E ela está associada a doenças cardiovasculares, hipertensão, pré-diabetes, diabetes tipo 2, dislipidemia, esteatose hepática associada à disfunção metabólica, que é aquela gordura no fígado, gordura visceral, doença renal crônica, alguns cânceres tipo mama, endométrio, cólon, que é do intestino, osteoartrite, apneia do sono, doenças respiratórias, doenças da vesícula biliar, assim, um rol de doenças. E para nós que cuidamos da saúde da mulher, a transição menopausal frequentemente gera um balanço energético positivo de 2 a 3 quilos com ganho central e piora metabólica. Eu vou traduzir para você, mulher. O fato de ocorrer a transição menopausal na mulher, a oscilação hormonal, frequentemente faz com que você, mulher, ganhe de 2 a 3 quilos de peso na balança, mesmo mantendo os mesmos hábitos e um acúmulo de gordura mais na região central, que é essa região abdominal, e uma piora metabólica. E nós estamos falando aqui de fisiologia, não é de vaidade. E essas medicações atuam principalmente na obesidade e no diabetes tipo 2. E qual a origem disso tudo? Deixa eu te contar uma história para você entender de onde vêm essas medicações. Era uma vez, num mundo tão distante, um monstro, o chamado Gila. O monstro de Gila, um lagarto venenoso, lento, pesado, que vive no deserto do Arizona. Ele se alimenta poucas vezes no ano e consegue sobreviver. Cientistas começaram a estudar o seu veneno para entender algo intrigante. Como que essa criatura consegue sobreviver comendo tão pouco ao longo do ano? E em 1992, identificaram na saliva venenosa deste queridinho monstro um peptídeo chamado Exendina 4. E essa molécula se parecia muito, sabe com o quê? Com um hormônio humano produzido no seu intestino, o GLP-1. Mas havia uma diferença fundamental. O GLP-1 humano dura cerca de 2 a 5 minutos na circulação antes de ser degradado pela enzima DPP4. Já a Exendina 4, não. Ela é muito mais estável, muito mais resistente à degradação e, portanto, dura mais na corrente sanguínea. E esse foi um insight revolucionário. Se conseguirmos usar essa estrutura como modelo, poderemos tratar o diabetes de uma forma totalmente diferente. E assim nasceu a Exenadida, essa medicação, que foi aprovada pelo FDA em 2005. E depois vieram moléculas mais sofisticadas, como a liraglutida, a semaglutida, que é o Ozempic, ou o Wegovy, a tirzepatida, que é o Mounjaro, ou o Zepbound. E hoje não extraímos mais do lagarto, tá? Esse trem você não vai virar um lagarto, não, fica tranquilo. Esse negócio que você tá tomando já não vem mais do veneno do lagarto. Mas tudo começou daí. Não é interessante? Eu acho muito interessante, eu adoro. E aí vamos para como essas drogas atuam no seu corpo. O GLP-1 é um hormônio incretínico produzido pelas células L do seu intestino em resposta à alimentação. Então, todos nós produzimos esse hormônio. É um hormônio natural, você produz ele no seu intestino. E uma dieta rica em fibras e proteínas estimula a maior produção natural de GLP-1.
tá? Então, quando você come fibra e proteína, você estimula mais essa produção. E esse hormônio, o que ele faz? Ele estimula a secreção de insulina, por isso que ele é tão importante pro tratamento de diabetes, de pré-diabetes, pro emagrecimento. Inibe a secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico, então ele deixa seu processo digestivo mais lento, aumenta a saciedade via ação no hipotálamo. E ele atua no seu intestino, no seu pâncreas, no seu fígado, no seu cérebro. Mas também existem receptores do GLP-1 nos rins, nos pulmões, no sistema cardiovascular. E aqui entra um ponto importante. Ainda não compreendemos totalmente o impacto sistêmico dessa modulação. E por isso, mais pesquisas, claro, são necessárias. Também há investigações em andamento sobre o impacto do GLP-1 em outras áreas da saúde, para o uso de substâncias como drogas ilícitas, álcool e cigarro. Porque as pessoas que fazem uso delas percebem uma diminuição do consumo de álcool, do uso de droga, do uso de cigarro. Portanto, pesquisas estão sendo feitas. Bem, existem duas estratégias farmacológicas dessas medicações, algo mais profundo aqui. Os inibidores da enzima DPP4, que elas prolongam o GLP-1 endógeno que você produz, e os agonistas do receptor de GLP-1, que mimetizam o hormônio com a meia-vida longa. Os medicamentos atuais para perda de peso são os agonistas do receptor de GLP-1, como o Wegovy, né, que era o antigo Ozempic, o Saxenda, que foi antes dos dois, o Zepbound ou Mounjaro, tá? Um é a mesma coisa que o outro. A tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro. O Mounjaro, né, cujo princípio ativo é a tirzepatida, ainda atua também no receptor GIP, que é outro hormônio incretínico do seu intestino. E isso potencializa o efeito glicêmico da medicação e a perda de peso. E o que os estudos vêm mostrando sobre a eficácia dessas drogas? Um estudo com mais de 3.000 participantes, acompanhados por até 2 anos, percebeu o seguinte: 1/3 das pessoas perdeu mais de 20% do peso corporal e 70% das pessoas perderam pelo menos 10% do peso. Mas no mundo real, a resposta é mais heterogênea. Então, cerca de 40% das pessoas alcançam um pouco mais de 10% de perda de peso ponderal. E isso é um efeito clínico relevante. Agora, o que ainda precisamos entender? Apesar de quase 20 anos de uso para o diabetes, o uso para a obesidade é mais recente. E existem algumas questões críticas aí. Quando ocorre a perda de peso, há redução da massa muscular, redução da taxa metabólica de repouso, alterações hormonais, aumento compensatório do apetite. E após a suspensão do tratamento, esse mesmo estudo mostrou que 2/3 do peso perdido foi recuperado em 1 ano. Isso sugere que estamos diante de uma possível terapia de uso prolongado e acompanhado. E quais são os impactos de décadas de uso dessas medicações? Ainda não sabemos. Alguns efeitos adversos, que é importante que você saiba. O mais comum: náusea, dor abdominal, vômito, refluxo, constipação, gases. E menos frequentes, porém mais graves: pancreatite e gastroparesia, que é quando o estômago para. Outro ponto fundamental: a perda de peso inclui massa magra e músculo não é estética. A gente tem 2 vídeos aqui no canal sobre isso. É reserva metabólica, sensibilidade à insulina, proteção contra a fragilidade, importante para sua longevidade. Ou seja, usar o remédio sem treino de força e sem estratégia nutricional adequada, você pode comprometer muito essa questão e a sua saúde futura. E qual é o impacto dessas medicações no comportamento? Inclusive, isso aqui depois vai dar um vídeo inteiro. Essas drogas reduzem a ingestão calórica em até 40% por refeição. Isso é muita coisa, tanto para a pessoa que está usando o remédio, quanto para a indústria alimentar. E atuam também na fome hedônica, que é aquela fome por prazer. É aquela que faz ficar aquele capetinha na sua cabeça, falando para você: come isso, come sim, come, que é o que a gente chama de food noise. E já se observam também mudanças curiosas no padrão de consumo de forma geral, né, populacional, que é o aumento do uso de adoçantes, aumento do uso de molhos picantes, aumento de consumo de snacks de frutas, de energéticos e de bebidas esportivas. E a maioria das pessoas sabe que vegetais são saudáveis e que o consumo excessivo de açúcar, sal, gordura não é bom, né? As pessoas, de forma geral, sempre souberam disso. O desafio sempre foi que, muitas vezes, as escolhas não saudáveis eram muito atraentes para os olhos, né? E esses alimentos, normalmente, são mais baratos, mais fáceis de acessar e ainda mais apelativos do ponto de vista emocional e físico. Só que agora, finalmente, as pessoas estão conseguindo resistir mais a esses impulsos, a essas propagandas, ao comer por gula. Eu escuto isso demais por aqui. Elas falando assim: finalmente agora eu consigo fazer 100%, 90% da dieta. Finalmente agora eu consigo resistir àquele doce que eu amo, mas eu não estava a fim de comer. Finalmente agora eu consigo segurar meu impulso. Finalmente agora eu consigo fazer o que tem que fazer. Então isso é uma mudança comportamental deveras importante. E qual é o impacto econômico disso tudo? Olha isso.
1 em cada 3 adultos nos Estados Unidos tem obesidade. Isso significa 900 milhões de pessoas no mundo. Em 2024, as medicações GLP-1 ultrapassaram 4 bilhões de dólares em vendas trimestrais. Isso impacta indústria farmacêutica, mercado de alimentos ultraprocessados, restaurantes, moda, mercado de suplementos nutricionais. É assim, uma bela transformação estrutural do mercado. E as coisas já estão movimentando para isso. Estamos apenas começando a entender como isso tudo está impactando esses mercados e o comportamento coletivo. Depois você assiste o vídeo Wellness, Moda ou Consciência aqui no canal também. Por causa disso, dessa mudança de comportamento, que esse estilo de vida, né, wellness, cresceu muito e vai crescer mais. Por fim, uma opinião minha é que o marketing, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para tornar qualquer opção saudável ou não mais atraente à percepção das pessoas, certo? Sempre foi assim, né? Você e eu somos influenciáveis e a indústria e o marketing sabem muito bem disso. Então, empresas que atuam com publicidade, elas podem desempenhar um papel relevante na promoção de escolhas mais saudáveis se houver este interesse, né? Então isso aí impactaria economicamente, assim, mais uma vez, essa questão aí do mercado e tal. Como essas drogas estão afetando o setor de estética facial e corporal? Olha só, você já ouviu falar daquela expressão do Ozempic Face? Que essas medicações estão alterando a aparência dos usuários e ampliando a base de clientes de estética. A Ozempic Face e a face com aspecto derretido, elas ocorrem não por efeito tóxico da droga, não tem nada a ver com isso, mas elas são consequências do emagrecimento rápido. O que acontece é que quando os coxins de gordura do rosto se perdem rapidamente, a pele não acompanha na mesma velocidade e ocorre esse aspecto, sabe, caído, derretido, que as pessoas ficam. E o mesmo ocorre com o corpo também, não é só com a face. Aumento de flacidez, por exemplo, de papada, acontece demais. Aumento de flacidez de tríceps, interno de coxa, abdômen. E por causa disso, uma pesquisa de 2025 da McKinsey & Company em 174 clínicas mostrou, olha só, que 63% dos usuários das medicações nunca haviam feito procedimento estético antes e que 50% nunca haviam considerado fazer um procedimento estético antes e que agora estão frequentando clínicas de estética, de procedimentos, porque o rosto mudou, o corpo mudou e elas querem se cuidar. E isso está expandindo o mercado de procedimentos e tratamentos estéticos. As canetas emagrecedoras representam um marco na saúde real. Elas podem reduzir o risco cardiometabólico, melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade, mas não foram desenvolvidas para ser uma solução isolada. É muito importante que você entenda isso. Não substituem educação alimentar e metabólica, não substituem atividade física, não substituem estratégias comportamentais. Você vai me agradecer. Tá? Você vai me agradecer de estar te falando isso no futuro. Sua saúde continua sendo construída com nutrição adequada, com movimento, né, atividade física, com sono, com gestão de estresse e com consciência. E a pergunta que eu deixo aqui pra você é: você quer usar essas medicações como sempre aconteceu com as dietas muito restritivas e outras medicações para emagrecer, que depois que você usa dela, sem mudança verdadeira de lifestyle e de cabeça, as pessoas acabam engordando tudo e mais um pouco depois, não é? Sempre foi assim. E com essas novas drogas, né, Ozempic, Mounjaro, o que for, é a mesma coisa. Se você as usar e não fizer essa mudança de lifestyle, de comportamento, de mente, na hora que você parar, você vai engordar novamente. Eu vejo isso aqui. Ou você quer usá-las como uma ferramenta dentro de um plano de saúde inteligente? Se esse vídeo te trouxe clareza e te ajudou, se inscreve aqui no canal, envia ele para mais alguém que precisa ouvir isso. Assista os outros vídeos e aqui nós falamos de saúde com profundidade e muito respeito a você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!